fazemos e continuaremos fazendo. Eu vou trazer um pouco explorar um pouco mais do meu currículo de uma forma diferente, tá? Agora, antes disso, eu quero trazer para vocês, não se limitem a perguntar, perguntem o máximo que vocês quiserem, por quê? Porque é uma oportunidade de troca. Depois eu vou parar no final, vou responder todas as perguntas que vocês fizeram. A gente vai trocar uma ideia. Eu fiz aquela enquete no início ali, até para perguntar algumas ações, alguns pontos que eu posso avaliar e contribuir para vocês, com vocês. Mas não se limitem a perguntar. E caso surja aquela pergunta assim, Master, bota em negrito, que eu peço pro pessoal comentar ali na hora. Viu, Gui? Se tiver aquela pergunta assim, gritante, Elaine, quero trazer um ponto aqui. Pode perguntar, que aí a gente vai. Eu paro e a gente responde. Mas no final a gente vai ter esse tempo aí da gente de conversar, entender, de trocar ideia mesmo, e eu vou responder todas as perguntas, tá? Quem é Elaine? Tá ali baiana, né? Cachoeirana do Recôncavo Baiano. E todas as oportunidades que eu tenho de falar de mim, palestrar, falar de quem eu sou, eu não hesito em falar de onde eu venho aqui no meu hoje, no meu momento presente. E com certeza surgiu a partir daqui do que vocês estão vendo. Minha família, uma família pequenininha, tá, pessoal? Que quando eu olho assim, a gente faz evento e é no mínimo 80 pessoas. Então a gente sempre faz aquela resenha. Vai chamar a família? Ah, então vai, né? Vai começar a contar os convidados a partir de quanto? De 80. Porque 80 é a família. O resto os demais convidados. E eu amo isso. Amo aí uma baianinha, uma pessoa que já contribuiu muito, uma boa anjinha na igreja. E aqui é a Elaine profissional. Eu sou uma analista de sistemas, aonde 6 meses depois de formada eu já tinha clareza que não era essa profissão que eu gostaria de seguir, até porque eu não desenvolvia nada. Eu trabalhava, era analista Cisco e de hardware e rede. Já era coordenadora de informática, mas olhava para frente e não me via naquele lugar da menina da informática. Então, como eu sempre estive no movimento, buscando oportunidades e interligada com o que estava acontecendo no mercado aqui de Salvador, porque eu moro em Salvador hoje, eu conheci o PMI, um professor, um instrutor de um curso que eu estava fazendo na empresa, me indicou o PMI, eu comecei a ir para os eventos do PMI, automaticamente, em menos de 3 meses, eu já estava fazendo uma pós-graduação em gestão de projetos, já estava como voluntária PMI Bahia, fui 12 anos voluntária PMI Bahia, aonde eu digo que a área de gestão de projetos é uma área de construção. Por que de construção? Eu uso gestão de projetos hoje em tudo na minha vida. Num projeto, num lançamento digital, num projeto meu pessoal, numa viagem, nos trâmites que eu faço, no meu negócio, toda a minha mentalidade é de gestão de projetos. Início, meio e fim. Começo por onde, termino por onde. Ah, mas isso aqui não tem fim, beleza? É um programa que tem vários projetos, então, que tem início, meio e fim, que eu organizo, que eu monto cronograma, que eu faço gestão de risco. Eu faço lançamentos digitais também. Eu analiso o meu planejamento do projeto, lançamento que eu vou fazer, focado no planejamento início, meio e fim. Então, para mim, a área de gestão de projetos é uma área base para tudo. E digo a vocês, hoje já não atuo diretamente na área, trabalhei em grandes empresas, Braskem, na Petrobras, no governo do estado da Bahia aqui, e vai fazer 4 anos que eu saí da Braskem para empreender. Já estava empreendendo antes, mas ainda na vida aí
tripla, porque eu sou professora de pós-graduação também, e fazia meus treinamentos individuais, enfim, mas até que eu tomei a decisão, comecei com uma mentoria com meu pai na área de gestão financeira, e eu na área de plano de negócio, utilizando gestão de projetos para plano de negócio. Antes disso, eu até já trabalhava com mentoria de carreira, onde, através das metodologias de coach e do gestão de projetos, a gente monta, eu trabalho com isso hoje ainda, monta um plano de carreira, um plano de gestão, onde você vai ter a clareza dos próximos passos que você vai traçar nessa carreira, dos objetivos, no planejamento mesmo. Um plano de ação do que fazer mês a mês para alcançar a carreira que você traçou, que você quer e tem como objetivo. Depois, enfim, fui estudar psicologia, fiz várias formações em coach, PNL, hipnoterapia. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria na área de formação de líderes e equipes. Nosso foco, né, muito em alta performance e produtividade. A gente tem cursos específicos e treinamentos na área. Sou palestrante também, muito focado na área. Não sei se tem gente aqui que estava no CBGPL, lá em Balneário. Eu palestrei lá falando também sobre liderança de alta performance. Sou coautora, né? Eu tenho um capítulo no livro Manual do Executivo Coach. Estou como diretora de Planejamento, Gestão e Projetos da Confederação Nacional de Jovens Empresários. O que eu falei do movimento, eu saí do PMI quando eu decidi empreender e entrei na Associação de Jovens Empresários aqui da Bahia, e hoje estou fazendo parte do board da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Por quê? Porque eu agora sou empresária, estou na área, né? Busco conexões, network nessa área de negócios, então eu estou ligada à confederação, sempre ali perto do PMI, e agora muito mais direcionando a minha empresa para a formação de líderes, onde dentro do PMI tem um objetivo muito claro disso também. Tem muitos líderes aqui, né? O gestor de projetos é um líder, por mais que tenha uma equipe pequena ou que não gerencie equipes, mas ele precisa ser um líder de si. Eu vou falar muito isso hoje aqui. E também tem um TED meu aí falando sobre procrastinação, para quem quiser escutar um pouco sobre esse assunto, no canal do YouTube. É isso, é tudo isso, e vamos ao que interessa, né, Elaine? O que iremos ver hoje? Liderança e suas gerações. É muito importante a gente ter clareza do local, do ambiente que a gente está hoje. E é sempre bom olhar para esse ambiente e comparar um pouco com o passado para a gente ver o quanto que a gente evoluiu e honrar isso. Vou falar sobre o líder exponencial, né? A alto e a alta performance, tá? Como desenvolver líderes e equipes de alta performance. Eu vou trazer 4 pilares de desenvolvimento e vou detalhar eles para que vocês que estejam aqui tenham a oportunidade de, inclusive, traçar um pouco do desenvolvimento de vocês através dos pilares que eu estou trazendo. Eu recomendo papel e caneta na mão, papel e lápis, porque vocês vão poder anotar pontos chaves do que eu estou trazendo aqui, tá? Para ajudar na carreira de vocês. O meu foco aqui é falar da carreira do líder. O gerente de projetos é um líder. Mas, além, eu não tenho equipe, você é líder de você mesmo. Por mais que hoje, conversei até muito isso lá no CBGPL com muita gente, ainda no mercado de trabalho, o gerente de projeto é considerado um analista, júnior, pleno, sênior. O cargo ainda não é um cargo, até porque teria, ou tem que ter mesmo, um peso de gerência, pela gestão de tudo que é feito. Só que é importante olhar para isso e entender que... Eu não vou dar spoiler agora. Vamos lá para a palestra, para que vocês escutem ao longo da palestra o que eu vou dizer. Vamos nessa! O que é liderar?
né? O que é ser um líder? Eu trouxe aqui alguns líderes que eu admiro para trazer o conceito de liderança na qual eu avalio muito hoje. Porque tem diversos conceitos, mas essas pessoas que eu trouxe aqui, para mim, tem uma representatividade muito grande. Né? Líder é alguém que tem seguidores. Quando o fizer, né, faça-o à sua maneira. Não tente ser outra pessoa. A liderança é a conquista da confiança, saber o que esperar e ver o desempenho e as realizações. E aí, a gente vê aí o Peter Drucker como uma referência aonde você entende. Olha que bacana. Ele já falava lá atrás sobre a importância do líder ser uma referência, mas ele primeiro é líder. Quando o fizer, faça-o à sua maneira. O outro é o Simon Sinek, que para mim é uma referência muito grande, né, de liderança. O líder não é estar no controle, é cuidar de quem está sob o seu comando. Não tem uma outra opção hoje de falar sobre liderança sem falar sobre engajamento, empatia, comunicação, estar ao lado em determinados momentos, estar à frente em determinados momentos e estar acima em determinados momentos. E isso faz uma diferença enorme. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Hoje eu entendo e vejo no mercado o quanto que é incrível isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Uma frase extremamente simples do Simon. Ele fala muito isso em todos os seus livros, em todos os vídeos que ele traz. Os negócios, e aí eu trago uma frase comigo muito forte. Grandes CNPJs são formados por CPFs incríveis. E os CPFs que gerenciam negócios, que são gerentes de projetos, que são empresários, que são CEOs, todos, que é a galerinha da limpeza, os serventes, a galera que ajuda e contribui na limpeza, eles são parte do resultado do negócio. Então, se a gente está falando do que a gente falar hoje, do que a gente fizer, está relacionado a pessoas. E trazendo um pouco sobre as gerações, a antiga, separação líder-liderado, aquele líder master que olha de cima para baixo, uns estilos de liderança autocrático, democrático, liberal, aquela coisa de um pouco de uma ditadura. Eu mando, você obedece, eu determino, você faz. Um líder centrado nos objetivos muito materiais, na construção do material, do que fazer, do que pensar, do como organizar ali. Conflitos para a procura de desculpa. Hoje, o que é que a gente enxerga, até com as metodologias que a gente tem hoje, de gestão de projetos, a agilidade fala isso, gestão do conhecimento fala isso, gestão de conflitos fala isso. A gente não foca no problema, não foca no conflito. Busca as soluções e depois analisa o que é que gerou impacto. A desculpa, não, eu sou líder, você acha que eu erro? No CBGPL teve uma pergunta interessante. Elaine, como lidar com a vulnerabilidade do líder? Né? Enquanto líder, como é que é isso para você? Eu sou extremamente pragmática. A nível de somos seres humanos. Não vamos deixar de ser seres humanos porque somos líderes. Então, isso quer dizer que a gente pode cometer falhas. A gente pode errar. Eu insisto em dizer, cuidado com o erro. Cuidado com a falha a nível de não repete, olha lições aprendidas, melhores práticas, pensa antes de fazer, analisa o cenário, mas se errou, avalia o impacto, olha as soluções e pau na máquina, faz o que precisa ser feito. O líder que dirige grupos, departamentos, seções, setores isolados. E quem é a nova liderança? É um líder que forma líder.
É um líder que ele não tem medo de um liderado assumir o seu cargo alguma vez na vida, porque se ele for um líder que um liderado assumir o seu cargo, com certeza ele está num outro cargo acima. Estilo participativo, integrativo, brainstorming. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer? Troca entre líder e liderado. Pessoal, eu estou com dificuldade aqui, gostaria de trocar com vocês, vamos ver, contribuam aqui. O que é que vocês podem me ajudar? Líder centrado nos objetivos e valores. E aí eu digo não só da empresa alinhada a planejamento estratégico, metas, a questão de visão, missão e valores da empresa, mas objetivos e valores pessoais. Não dá para focar exclusivamente na empresa na qual você trabalha, sem lembrar de ser feliz, sem lembrar de honrar os seus valores e segui-los. Senão, daqui a um tempo, talvez você tenha se arrependido ou venha a se arrepender de algo que você deixou de fazer e sair de algo que não faz mais sentido e você se privar e se martirizar, porque ainda está num lugar onde não é o seu lugar. Não condiz com os seus valores. Não deixa você performar da melhor forma. E isso está relacionado também com a empresa. Quando o funcionário já não está fazendo mais sentido, já não está alinhado aos valores, aos objetivos, o RH ele precisa ser pragmático e tirar, às vezes, uma pessoa que talvez esteja impactando no time inteiro. Conflito. Aconteceu um conflito, aconteceu um... Tá? O que a gente faz? Vamos sentar aqui para resolver. Qual foi o problema? Vamos aprender com esse problema. Visão holística, sociedade, personalidade, comportamento e diversidade. Humanizada, né? É uma visão de uma liderança humanizada. E eu gosto sempre de trazer a relação com o pipeline da liderança. Por quê? Quando eu enxergo que a visão é humanizada, que está tudo muito bem estruturado, eu olho para o pipeline da liderança e é o que eu comecei falando com vocês, que eu disse a vocês, não vou dar spoiler. Um líder, ele se torna líder a partir de uma autoliderança. Eu liderando a mim mesmo, eu gerando os resultados que eu quero e que a empresa precisa, eu me automotivando, eu buscando oportunidades fora, me autodesenvolvendo. Esse é um líder de si, que é o primeiro pilar aqui, né, a base do pipeline da liderança. A partir desse momento que esse líder começa a gerar mais resultados, e aí ele começa a se tornar destaque, ele começa a ter a oportunidade, ou desenvolver a oportunidade, ou se colocar no lugar de líder de outras pessoas. Depois, ele passa, né? A partir do momento que ele gerencia outras pessoas, ele começa a se formar, se desenvolver um líder de líderes. Um líder que tem o potencial de desenvolver e liderar outros líderes. E daqui para cima, é como se fosse um sistema, onde tem um líder funcional, um líder corporativo, que são os CEOs, a pegada máxima ali. E a gente enxerga que o líder ele vai alcançar começando com o líder de si, tá? E quem é um líder exponencial que eu falei? É um líder que atua com cenários complexos, incertos e ambíguos, onde novas competências e atitudes são exigidas a todo momento, para que as tomadas de decisões e mudanças aconteçam de forma rápida, focando nos resultados. Líder humano. E aí eu digo a vocês, quando eu olho para esse líder, né, essa liderança exponencial, para mim vem muito claro essa figura aqui, tá? Do Iron Man, que é um cara completamente focado em tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês. Quem é esse cara? É o cara futurista,
que antecipa dificuldades, riscos e olhar à frente, tá? É o cara que, se a gente for observar, hoje no mercado, até uma pergunta para vocês avaliarem, tá? Qual é o líder hoje que não precisa se preocupar com o futuro? Ou a visão de futuro, a visão que o negócio está tomando. O líder precisa estar alinhado com o planejamento estratégico, que nas grandes empresas uma média do planejamento é feito de 2 a 5 anos. Nunca é feito um ano só. Então, esse líder, ele precisa ser futurista, se antecipar a dificuldades, olhar riscos, olhar para frente, visão de futuro. Ele também precisa ser inovador, analisar novos recursos, os recursos disponíveis, ser criativo, ter bons relacionamentos, ter a mentalidade de crescimento. O mindset de crescimento é base. Ele precisa também ser tecnológico. A velocidade está muito grande. E ele não pode deixar de ser humano, transparente, focado e responsável no social, né? No ESG, ESG, que está aí muito em voga, está muito sendo visto, né? Olhar ali a responsabilidade social, ambiental, os impactos na vida das pessoas, né? E na sociedade. Beleza, Aline, você já trouxe a questão das gerações, comparando um pouco sobre isso. Trouxe que o líder ele precisa verdadeiramente ser humano, né? Olhando aí para o líder exponencial, o líder que o mercado está exigindo hoje, ele precisa, né, ser futurista, muito objetivo e focado ali no futuro, ser inovador, focar em tecnologias, a estar sempre atualizado, e ele precisa ser humano. Mas seguindo para a nossa pauta aqui, quando eu falo de liderança em alta performance, e muitas vezes eu tenho falado em alta performance, porque é um início que não tem fim, é diferente de um projeto que tem início, meio e fim. Quando o líder ele toma a decisão de se tornar um líder de alta performance, ele vai estar sempre buscando a auto performance com o autodesenvolvimento e a alta performance focado em o que eu tenho que ser tecnológico, o que eu tenho que ser inovador, aonde eu tenho que ter visão de futuro, quais são os aspectos. Ele tem que fazer a sua análise com relação aos dois aspectos: auto performance e alta performance. Não tem um outro caminho para a liderança, até porque ele lida com outras pessoas também, tá? Dentro da alta performance. E vamos lá. O que é a alta performance? É alinhamento com propósito e crescimento sobre si. É disciplina, é o dia a dia, é o desenvolvimento dos talentos, é o amor próprio, é o respeito e o autocuidado. Eu tenho conversado, hoje mesmo eu fui num evento de RHs aqui em Salvador, e a gente fez uma troca muito legal num conceito de... E tenho falado também, essa semana eu conversei com algumas pessoas, não adianta você querer a alta performance no negócio, dentro da empresa, com as equipes, sem antes a pessoa se sentir performando. A pessoa visualizar os seus resultados, ter uma disciplina, criar hábitos, ter clareza do seu foco, seu trabalho. Você é líder de quê? Você tem clareza? Qual é o seu próximo passo na sua liderança? Quanto tempo você quer estar nesse local onde você está hoje, nessa empresa, né, nesse cargo? Qual é o seu próximo passo? Se você não tem clareza do seu propósito, conhecimento sobre si, seus valores, seus talentos, você vai marcar passo muito tempo num lugar só e vai talvez perder a oportunidade de vivenciar novas e grandes experiências, tá? E aí a gente olha para a alta performance, consistência,
qualidade e estratégia, equilíbrio emocional, que está interligado entre a auto-performance e a alta performance. Foco nos objetivos de forma sistêmica e produtiva. Motivada a melhoria contínua, desafios e ousadia. Totalmente alinhado também dentro da empresa ao planejamento estratégico da empresa, né? Entendendo ali os resultados que o seu time gera, que os líderes geram, o resultado da empresa. E dificilmente um líder que já tem um autodesenvolvimento muito bacana e uma alta performance na liderança, ele tem dificuldade de desenvolver os seus liderados, porque com a busca dele, ele aprimora isso, tá? Os desafios vão acontecer sempre, mas a possibilidade de você engajar o seu time, com você inspirando o time vendo os seus resultados, você vai conseguir engajar esse time para fazer com que esse time também alcance a alta performance. E como desenvolver líderes e equipes de alta performance? Eu digo a vocês, eu sempre trago a referência do esporte, que para mim o esporte é a base de clareza para você entender o que é uma alta performance. Se a gente for olhar uma pessoa que vai para a Olimpíada, quantos anos ela tem treinando? E detalhe, muitas vezes, talvez ela tenha minutos ou segundos para colocar toda a experiência, o treino dele em prática. Se ele segue ou não. E olha que bacana pensar nisso. Não é dessa forma que acontece aqui no mundo dos negócios e numa empresa. Só que isso pode ser determinação ou ser determinante para você alcançar uma nova vaga. Para você treinar o seu time, a mentalidade do esportista, né? Do atleta. É impressionante. A disciplina, o foco, a direção. Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Não existe sábado, domingo, feriado. São 7 dias na semana, aonde eles performam todos os dias. E aí vem uma coisa super importante que eu gosto de falar, que parece que do jeito que eu estou falando, que a alta performance é algo excessivo, é algo gigante, é algo até distante, e não é. Começa com o básico. Começa com você tendo um compromisso com você mesmo. É fazer uma atividade física, manter e ter leituras, fazer cursos, tá? Conseguir se organizar, ter uma rotina bacana para não ficar o tempo inteiro apagando incêndio, estressado, correndo. Não é sobre isso. A alta performance é você ter consistência e resultados diários. E aí eu digo para vocês uma frase que é muito jargão até minha: 1% todo dia, focado no que é importante, vai fazer você alcançar os seus objetivos. E aí eu digo para vocês, aparentemente 1% pode ser pouco. Mas se você for avaliar 1% em 365 dias, é 365% de realização. Qual é o grande impacto hoje na vida das pessoas? Elas começam super motivadas, empolgadas, não tem um treinador, não tem um coach, não tem um mentor para te ajudar na pressão de vamos seguir. E toda empolgação e potencial e energia, ele só dura uma semana, só dura 15 dias, só dura um mês. E é por isso que eu digo que a função hoje, o papel de mentores, é muito importante para que você alcance a alta performance, você vai ter momentos que você vai querer desistir. Você vai ter momentos que você não vai dar conta. Você vai ter momentos que você vai olhar para o desafio e vai dizer: nem, eu não consigo
resolver isso. Não é para mim. E quando a gente tem mentores, coaches, líderes que se colocam nesse papel, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, vamos junto, eu tô com você. Pense em possibilidades. Descansa ao invés de desistir. Para um tempo. Sai desse fluxo, para uma meia hora, sai desse negócio aí que tá fritando a sua mente, relaxa, deixa o cérebro oxigenar e depois você volta. Só que a questão da alta performance é a constância. 1% todos os dias focando no que é importante. E aí vem os 4 pilares, muito pautado, né? No pipeline da liderança. Então, eu vou trazer como desenvolver o líder de si, como desenvolver o líder dos outros, um líder de processos e estratégias, um time de alta performance. Através da liderança passo a passo aqui desses 3, a gente consegue ter um time de alta performance. Falando do pilar 1, né? O líder de si mesmo é um líder que ele precisa avaliar 5 pontos. E aí eu digo para vocês, o líder que ele busca estar em alta performance, se desenvolver o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, para depois entrar na alta performance, é essa pessoa aqui. No pilar 1 do líder, né, da liderança em alta performance, tem o autoconhecimento. O líder de si, ele precisa se conhecer melhor, ter clareza da sua missão, dos seus sonhos, do seu potencial, né? Do que você tem de talento. Ele precisa ter disciplina diária, clareza do que fazer, ter rotinas. Ele precisa ter um domínio técnico. Por mais que o técnico hoje, né, na verdade, por mais que o comportamental ainda esteja muito forte, e vai estar mais ainda a cada dia, mas o domínio técnico é importante, além do desenvolvimento em equipes e resultados individuais. E aqui é a história que eu falei. Eu primeiro gero o resultado comigo. Primeiro eu performo e chego num patamar. E aí vem uma questão que acontece muito na área de gestão de projetos. Eu já vi muito isso acontecer. Mas, Helene, eu sou um excelente técnico, nunca quis ter carreira de GP líder. Que tem isso também, né? O GP técnico, que ele tá ali, ele é especialista em TI, tá como gerente de projeto, mas ele é muito mais consultivo ali na gestão de projetos, e ele bota a mão na máquina, na massa, ele desenvolve, ele estrutura, ele desenvolve ali estratégias para fazer acontecer. Mas tem o líder, né, Aline? Eu não queria ser líder, Aline. Eu tô como líder técnico, eu tô ótimo, maravilhosamente bem. Mas o líder saiu, não teve outra possibilidade, o pessoal não queria contratar, eu me tornei um líder. 2 coisas. Primeiro, alinhamento com a empresa onde você está, para entender quais as expectativas deles, inclusive do seu plano de desenvolvimento enquanto líder. E a outra perspectiva é, talvez, se você verdadeiramente quiser seguir nesse cargo novo, nessa liderança, você vai precisar buscar o seu autodesenvolvimento fora da empresa. Quais cursos você pode fazer, quais fontes você pode beber, quais livros serão bacana você estudar, entender, conhecer um pouco mais. Porque conhecimento é seu, é individual, não é do outro, não é da empresa de onde você está trabalhando, é seu. Aonde você for, você vai carregar ele com você. Então, muito cuidado com isso, em só aguardar a empresa proporcionar e vocês deixarem de aproveitar oportunidades muito bacanas com isso. Desenvolvimento de equipe, como eu trouxe, é eu me desenvolver enquanto equipe. Eu consigo trabalhar em equipe, eu tenho bons relacionamentos, eu tenho empatia com o outro, eu tenho autoempatia, eu tenho empatia comigo mesmo, de eu entender que eu sou ser humano e eu posso falhar. E resultados individuais, cumprir metas. Quais metas eu estou cumprindo? E aí, dentro desses pilares, no autoconhecimento, você pode entender de modelos mentais, análise de comportamento. Eu utilizo muito, eu sou analista de perfil comportamental.
Eu utilizo muito nas empresas o DISC para que, né, os funcionários se conheçam melhor, para os líderes saberem se as pessoas estão no lugar certo, que acontece isso, né, pessoas estarem no lugar errado e não gerarem resultados, mas tem um potencial incrível. O líder reconhece o potencial incrível, mas vê que a pessoa não está performando. Qual é a do líder? Senta com a pessoa, conversa, entende se tem outras habilidades ali nas quais estão impactando e avaliando e fazendo uma análise de perfil comportamental, você consegue também levantar muitas habilidades, competências e comportamentos que vão contribuir nessa jornada também. E em mentoria, quando eu faço as mentorias de carreira, é um dos primeiros momentos que eu faço, trabalho, quando a gente inicia o trabalho, é fazer o perfil comportamental. Pegar todos os detalhes, perfil de liderança, competências, modelo de comunicação, tudo vem lá no relatório do perfil comportamental, aonde você pode fazer a análise e realmente se reconhecer, entender o quanto seus comportamentos impactam no ambiente onde você atua e o que é que precisa ser desenvolvido para você alcançar os seus objetivos. E aí tem pontos fortes, né? Quais são os pontos fortes? Eu super indico o livro da Gallup, Gallup, é uma consultoria americana maravilhosa, que tem um livro, onde esse livro você compra o livro e tem um teste de pontos fortes, onde você sobre isso. Avaliação de valores, quais os valores determinam as decisões. A todo momento, quando você pensa nos seus valores e você toma decisões por conta disso. Como assim, Helene? Eu tenho um valor de segurança muito forte, então eu não arrisco tanto. Minha gestão de risco é incrível, porque eu preciso analisar, entender, porque se algo atingir a minha segurança, vai impactar diretamente em mim. Eu, Helene, tenho um valor de liberdade gigante. Não me prenda. Não me amarre. Deixa eu viver a minha vida. Pode deixar, que eu sou águia. Eu vou. E nos determinados momentos eu volto. Mas não me prende. Eu falo isso para meus pais, para minha irmã, com os amigos, que ficam me cobrando demais. Calma. Eu tenho o meu tempo também. E tudo que me prende demais, eu afasto. E claro, inteligência emocional. Base de tudo. Mas é incrível o quanto inteligência emocional é importante e necessário para o seu desenvolvimento. Eu digo para vocês, dificilmente um cargo de liderança sem inteligência emocional você vai conseguir conduzir. Porque ou você vai estressar o time, ou você vai ter um desgaste emocional gigante. Disciplina diária. Domínio do tempo. E aqui eu trago domínio do tempo e não gestão do tempo, porque não existe gestão do tempo. Quando eu falo isso nos treinamentos de gestão do tempo e produtividade em empresas, eu só vejo a galera o olho esbugalhar. Na mentoria também o pessoal, como assim não existe gestão do tempo? Não existe gestão do tempo, porque gestão é algo que você tem controle e o tempo não se tem controle. Vocês estão aqui comigo, dedicando o tempo de vocês, só que esse tempo aqui não volta mais. Então, se vocês não aproveitarem, vocês podem ter perdido o tempo de vocês aqui comigo, tá? Eu tenho muita clareza disso. Ou se vocês aproveitarem, vocês vão pegar os insights e amanhã já vai começar a colocar em prática, tá? Então, não existe gestão do tempo. A gente tem que aprender a dominar as 24 horas que a gente tem. Afinal, a gente tem todos os dias novas 24 horas. O tempo é extremamente abundante. Então, dominar o tempo é entender o que é que eu vou fazer nas 24 horas disponíveis que eu tenho hoje. Ah, beleza, Aline, calma. 6 horas e meia eu durmo, meia hora de leitura, 1 hora de atividade física, paro para fazer o café mais meia hora, me alimento meia hora, me arrumo, vou trabalhar, trabalho ali naquele determinado período.
ok, e o que é que você está fazendo no seu trabalho? Você está fazendo importante ou você está fazendo coisas aleatórias que no final você se sente exausto, cansado de ter feito 1 milhão de coisas, mas a coisa mais importante você não fez. E o seu chefe vai te cobrar amanhã cedo. E você vai ter que estender o seu horário no trabalho, porque você não começou o dia com o mais importante. Gestão de prioridades, que muitas vezes não tem nem S, tá, minha gente? Prioridade é prioridade. Qual é a prioridade 1 do seu trabalho? Qual é a prioridade 2 do seu trabalho? Qual é a prioridade 3? Eu sempre recomendo, inclusive, que você comece o dia ou você fazendo o que você mais procrastina, ou você fazendo o que é mais importante. Possivelmente, para muitas pessoas, não é para todas, mas uma gama geral de pessoas tem um horário de produtividade muito forte pela manhã. Então, começar o dia com desafios e fazendo com que você cumpra e consiga se enxergar e melhorar. Caramba, eu fiz isso, eu consegui fazer isso. Você libera, energia para seguir o dia muito mais feliz ali, motivado. E prioridade, sem prioridade a gente se perde o tempo inteiro, faz 10 milhões de coisas, fica cansado e depois, o que foi que eu fiz hoje mesmo? Técnicas de produtividade, como eu trouxe aqui como exemplo para vocês, uso produtivo de recursos e tempo de qualidade. Uma coisa que eu aprendi é que, por exemplo, a minha hora é muito cara. A nível de, não é cara de valor, minha hora é valorosa. Então, a partir do momento que eu tenho clareza do valor da minha hora, eu sou empresária. Trabalhei, agora que eu estou saindo, mas eu trabalhei muito tempo em home office. Gente, pagar a secretária, a diarista, para vir uma vez na semana, arrumar minha casa e fazer comida para uns 3, 4 dias, economizava demais o meu tempo. Meu Deus do céu! Até confessando para vocês, eu não sou dona, eu sou dona da casa, e não dona de casa. Eu faço, claro que eu faço. Tem que fazer, não é isso? Faço amando, de vez em quando eu tô até animada, mas não amando. Amo cozinhar, amo, mas cozinhar todo dia é um saco. É cansativo. Então, o que acontece? Eu investia o tempo, meu tempo, era um recurso que eu digo, é o dinheiro mais bem pago. Apartamento cheirosinho, bonitinho, todos os meus kits alimentações separado, até dieta eu conseguia fazer, que ela preparava bonitinho, deixava na vaso de vidro, dava até para congelar. E eu economizava muito tempo. Então, dessa forma, eu estou falando para quem trabalha no home office. E na empresa, qual olhar de recursos que você pode ter? Domínio de técnico, hard e soft skills, processos, ferramentas e procedimentos, ter clareza disso, o que é necessário, o que sua empresa está pedindo, qual é esse domínio técnico que você vai precisar ter. Trabalho em equipe, protagonismo, cooperação, confiança, relacionamentos e comunicação. Se a gente for olhar, o time, ele pode ser até protagonista dos seus resultados. Mas a palavra protagonismo, ela é muito individual. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: vocês se sentem protagonistas da carreira de vocês? Vocês honram a escolha que vocês fizeram ou que vocês querem fazer? Helene, eu quero ser gerente de projeto na empresa tal. É uma outra coisa que é engraçado que quando chego na mentoria de carreira comigo, as pessoas pensam em montar o plano, no que é que vai prospectar no LinkedIn, no como vai fazer isso, e aí eu digo para vocês uma coisa. Me perguntam também muito, qual certificação eu faço, qual plano eu vou fazer para entregar isso e aquilo. E aí eu digo para vocês, o líder hoje,
que não se sentir protagonista da sua carreira, ali num dom, reconhecer os seus talentos, entender onde você é muito bom. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, no que é que você é muito bom? Pense aí. O que é que eu sou muito bom? Caramba, eu sou muito bom em programação. Eu sou muito bom em networking. Todo evento que eu vou, eu gero uma rede boa de relacionamento, eu faço contato com essas pessoas. Eu sou muito bom líder. Eu sou muito bom gerente de projeto ali, no acompanhamento, na gestão, nos relatórios, no feedback. Rapaz, isso eu sou muito bom. Eu sou super elogiado pelo meu time. E é começar a reconhecer em você esse protagonismo e olhar dentro do seu time quem são as outras pessoas protagonistas também para você colar junto. Acompanhamento de resultados, objetivos e metas, alinhamento com a estratégia, autorresponsabilidade, análise de desempenho individual. Não tem para onde correr. Depois de eu falar, né, do desenvolvimento desse líder enquanto autoliderança, autoconhecimento, enquanto esse líder ele precisa sim ter um perfil técnico, ele precisa dominar o tempo dele, o tempo que ele tem disponível. E aí vem muito também, que eu não falei lá, mas eu lembrei agora e eu gosto de trazer muito para os pais, mães e pais aqui presentes. Muitas vezes eu entendo que vocês querem equilibrar o tempo de vocês, equilibrar a vida de vocês. E aqui hoje eu quero fazer um convite. Não queiram equilibrar, porque equilibrar dá uma ideia de balança. Ah, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço no trabalho, eu tenho que fazer em casa. Eu tenho 50% da minha vida é trabalho, foco, 50% da minha vida é minha área pessoal. Sinto muito, não é desse jeito que as coisas acontecem no dia a dia, se vocês observarem. A gente precisa focar em balanceamento e entender qual a fase vocês estão vivendo. Não, Helene, essa minha fase é uma fase de carreira, eu estou me organizando, estou montando um planejamento, né, estratégico para que eu já galgue meu próximo passo, eu já entenda o que é que eu quero fazer na frente, tá? Beleza, bacana. Você está com esse foco tão grande aqui na carreira, você acha que você vai estar dando quanto para as suas áreas? Família, pessoal, autocuidado, atividade física, né? Qualidade de vida. Possivelmente, você 60, 70 aqui, às vezes até 80, e 20 aqui para as outras áreas pessoais. E aí eu digo para vocês, cuidado com a autocobrança e o chicote que vocês se colocam muito. E eu também me coloco muitas vezes, me cobrando, me autocriticando. Helene fez errado, não é assim, poderia ter sido diferente. E aí eu paro, avalio o que foi que eu fiz. E muitas das vezes eu paro e entendo, caramba, eu fiz o que precisava ser feito, o que estava no meu alcance. E aí eu tenho 70, 80% de profissional muito forte e 30% de família, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de estudos, de tudo que envolve o meu pessoal. Mas aqui nesse 20%, eu dou meu 100% de execução. Se é para ficar com as crianças, vamos ficar com as crianças. Não é para ficar com o celular e com as crianças. Se é para focar em fazer atividade física 2, 3 vezes na semana no máximo, no período que eu for fazer 2 ou 3 vezes na semana, eu vou fazer a melhor atividade física da galáxia. Então, olhar para isso é olhar com muita atenção para o quanto vocês estão sendo autorresponsáveis da carreira de vocês. Ou vocês estão transferindo para a empresa isso que vocês trabalham. Ou para o cliente, caso vocês trabalhem também com consultoria. O segundo pilar, líder dos outros, que eu trago 3 pontos de desenvolvimento. São os papéis e competências, gestão do tempo, do time agora, e gestão de resultados do time. E aí a gente entra no que eu falei lá no início.
quais competências, quais papéis esse líder desenvolve. E aí ele é primeiro um líder gestor. Lembra aquele líder gestor de processos pragmático, de planejamento, de focado, de estratégia? Esse líder precisa existir. Mas ele está coladinho com um líder humano, um amigo, atencioso, que gosta da escuta, que sabe balancear ali direitinho um problema com uma solução, interage, integra. Mas esse líder também é coach. Quem é o coach? O coach é o treinador. É aquele que faz as melhores perguntas, que te desafia, que às vezes até dá uma puxadinha no seu tapete caso te sinta, né? Sinta que você esteja na zona de conforto. Não é um líder que pega na sua mão e te ajuda a fazer as coisas. É um líder que direciona e faz sempre perguntas importantíssimas, fortes, para fazer com que você reflita e que você consiga tomar suas próprias decisões. Mas também tem um líder mentor. Esse líder pega na mão. Esse líder já passou por muitos caminhos e ele vai te mentorar, ele vai te ajudar a guiar qual caminho melhor seguir. Qual melhores rotas você pode traçar para conseguir ser um líder que vai mentorar, que vai ver, que vai ajustar ali a rota, que vai ajudar os seus liderados a conduzir. Então, esses 4 papéis do líder, eu diria que são os 4 principais papéis e dá para intercalar muito isso. O líder, sim, ele precisa ser aquele líder gestor, aquele líder meu chatinho, né, que vai cobrar resultado, que vai cobrar planilha, que vai entender os processos e vai cobrar para que as pessoas sigam o processo. O líder humano, né, humanizado, que busca ali, que dá um feedback quando precisar dar um feedback, que não é só coraçãozinho, amigo, mas que é o líder que se importa muito mais com as pessoas, como também o coach com perguntas excelentes, efetivas, e o mentor que pega na mão e diz, bora que esse caminho eu vou junto com você. Gestão do tempo. Eu trouxe muitos pontos lá atrás, né? E aí, trazendo o ponto, né? Prioridades mudam a todo momento. Não tem para onde correr. Tem uma frase que é muito. Eu esqueci agora a fonte, mas ele diz assim: ó, de 100% do problema que eu tenho, 10% é o que eu devo tratar, como eu devo tratar, o que é que vai precisar ser tratado. 90% é o como eu lido, como é que eu interpreto aquele problema. Porque muitas vezes as soluções são muito simples, gente. Só que aí acontece aquele multidão, aquele estresse, aquela coisa gigantesca. E quando você chega no final e diz, era só isso? Deem mais atenção a essa estatística. Quando vocês estiverem com um problema na mão, avalie a inteligência emocional de vocês, se vocês vão conseguir olhar para o 10%, que é onde você tem que tratar, é a solução do seu problema, ou se você vai focar no 90%. Quem errou? Quem fez isso? Qual foi o problema? Qual foi o impacto aqui? Sem o direcionamento da ação. Análise, né? E técnicas de produtividade sempre, entender ali qual o seu horário, o horário do time de melhor. Lá atrás, no Líderes de Si, eu entendo qual é o melhor meu horário de produtividade. Aqui na gestão do time, eu olho o horário de produtividade do time, inclusive para agendar reuniões no horário certo, para as pessoas estarem com a mente fresca e ativa. Mas além de você se preocupa tudo isso, eu falo isso demais quando eu trago formação de liderança em empresa. As empresas, e aí na pandemia trouxe muito sobre isso, com relação a não existe mais hoje a questão de abrir mão do ser humano por conta de produtividade. Aliás, existe e vai existir por muito tempo ainda. Mas hoje o mercado já vem se tornando muito mais diferente, humanizado,
né? E entendendo os conceitos, entendendo que as pessoas pensam, agem, são diferentes. E isso facilita demais, mas também não vai deixar você fazer o que quer, na hora que você quer, da forma que você quer, né? É necessário analisar. E o time performando junto. Um time, o setor vai dar resultado. Trazendo gestão de resultados, a questão de análise de desempenho do time e do líder, extremamente importante, e a sustentabilidade e consistência do sucesso na área. Por isso que eu digo que não é sobre gestão de alta performance, é gestão em alta performance. Você pode estar performando sensacional num mês e no outro mês desandar, teve um problema familiar, teve um problema de saúde que acabou impactando totalmente. Se você não tiver criado o hábito, você vai ter que voltar ao ponto 2 do processo. Então, a consistência é extremamente importante. Olhando para o pilar 3, líderes de processos e estratégias. Processos bem definidos. Gente, processo economiza um tempo absurdo. Se a gente tem os processos e segue os processos, claro, né? Clareza e acompanhamento da estratégia. Eu sei o caminho que a empresa está seguindo. E aqui, isso aqui, para todos vocês que são líderes ou que estão numa posição ou estão se autodesenvolvendo, entender e ter clareza da estratégia, do planejamento estratégico da empresa, é o que direciona os times a atuar, se desenvolver e se desafiar. Se uma empresa, se uma equipe está fazendo um trabalho, ela não tem clareza da importância dentro desse trabalho que ela está fazendo a longo prazo, ou dentro da empresa, ou na PLR, só é receber a PLR no final do ano, não, eu vou fazer isso só por causa da PLR. Talvez não sustente ao longo do tempo. Desenvolvimento e motivação e ativação das pessoas, que é o que eu acabei de falar. As pessoas precisam, e hoje, até trazendo um reflexo do evento que eu fui hoje de manhã, as pessoas querem ser vistas. As pessoas querem que os líderes deem feedback. E não é feedback. Não é dizer, jogar na cara da pessoa sem fazer avaliações. É você ser direto no feedback. Olha, tudo bem, Bárbara? Tudo bem com você? Como é que andam as coisas? Massa, Bárbara, você fez isso, isso e isso. Não foi legal, gerou esse impacto. Gostaria de te escutar, entender qual foi a sua visão com relação a isso. E eu venho te dizer aqui, essa é a primeira vez que eu venho falar com você sobre essa questão dessa performance, que realmente venha caindo ao longo do tempo. E eu notei isso, tá? Mas você não deixou de ser uma boa profissional, você segue, você realmente já desenvolveu um papel muito importante aqui dentro, mas vale você olhar quais são os pontos de melhoria, porque talvez você precisa reacender algumas chamas. Feedback dado. Agora eu quero te escutar, Bárbara. Me conte um pouco mais, como é que você escuta isso que eu estou te trazendo? Faz sentido, não faz sentido? Aonde você enxerga que pode ser 1% de melhoria todos os dias? Seria bom se todos os líderes fizessem bonitinho assim, né? Eu já trabalhei em RH também, e essa forma de conexão para mim tem muito valor. Então é por isso que eu trago dessa forma. Então, ativar as pessoas é estar do lado delas. Independente do cargo, né, seja onde, qual patamar você esteja, esse relacionamento é extremamente importante. Processos bem definidos e alinhados com a necessidade da empresa, tático, estratégico e operacional. Ponto. Não tem muito o que discutir. Não é o papel, né? Eu já vi também na área de gestão de projetos ter a necessidade de desenhar alguns processos, mas aí a gente trazia uma pessoa específica da área. Clareza e acompanhamento da estratégia, gestão e monitoramento. As pessoas pensam que foco é dizer sim para a coisa que você deve focar. Mas foco é dizer não para as centenas de outras boas ideias que existem. Não adianta você começar, como eu falei do exemplo, né? Começar a fazer uma coisa, mês que vem fazer outra coisa, ou no outro mês fazer outra coisa, ou no mesmo mês fazer 3, 4 coisas. Sem gestão e monitoramento, por que você está fazendo, qual clareza, qual detalhamento, o que é necessário pensar, como fazer. Utilizem a mente de vocês, que é fantástica.
o cérebro é incrível para buscar coisas que facilitem a vida de vocês e acompanhamentos, gestão, monitoramento. Eu sei que como GP isso acontece, vamos lá, é um projeto gigante que as reuniões são semanais, já vivi isso, já liderei projeto na Petrobras com mais de 200 pessoas, né, reunidas assim nacionalmente. Isso foi incrível, eu como terceira vivenciar isso. Então, dizer não 99% dos casos é dizer sim para você. Dizer não para o outro é dizer sim para você, sim para os seus objetivos, sim para o seu amor próprio. Evitem abdicar do tempo de vocês para coisas que tirem vocês do foco. Eu sei que às vezes não é fácil e não vai ser. Mas se você tiver a oportunidade de focar nisso e direcionar realmente para o que é importante, só siga em frente. OKRs e KPIs, né? Aonde o que é que tem cada um dos? Os KPIs tem avaliação de desempenho, turnover, custo de contratação, taxa de produtividade, índice de retenção de talentos, custo de treinamento, avaliação comportamental e saúde mental, muito direcionado ali para as pessoas. E os OKRs, né, que precisam ter também. Por isso que o gestor precisa ter o líder precisa ter o seu lugar de gestor também. Clima organizacional, people experience, que é entender as experiências de pessoas, gerar novas experiências com pessoas dentro da empresa. Metas financeiras, sustentabilidade, indicadores de processos e estratégias. Desenvolvimento e motivação, né? Ativação das pessoas. Como fazer isso, Elaine? Através de coaching, mentorias, de plano de carreira, né? PDI, plano de desenvolvimento individual, cultura de empoderamento e coragem, engajamento, bonificação, treinamentos e desenvolvimento de competências e habilidades e avaliações 360, 180. E aí eu digo para vocês, líderes, mas, Elaine, minha empresa que eu trabalho não faz isso. Faça você individual. Não espere o resultado que você quer. Não coloque nos outros ou em outras empresas as suas expectativas. Se para você é importante criar um plano de carreira, fazer o seu desenvolvimento pessoal, busquem profissionais que vão fazer vocês, né, traçarem essa rota e acompanharem vocês nesse destino, né, nessa jornada. Mas, para quem tem dificuldade de viver isso na empresa, faça por você. Vai ser um investimento. Lembre disso todos os dias. E o quarto e último pilar, né, já chegando aqui ao fim da minha apresentação, times de alta performance. Mais uma vez, o esporte. Os times de alta performance, eles têm mais maturidade, maior maturidade. Eles são mais competitivos, porque eles gostam de desafio, eles gostam de mudança. O mindset fixo não existe, é só um mindset de crescimento, crescimento, crescimento. Visão 360 graus e estratégica. Não é só ficar dando voltas ao redor de você mesma. É dar uma volta, opa, enxerguei uma oportunidade aqui, deixa eu entender melhor sobre isso. Move mais um pouquinho aqui. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Que bom que você está aqui no evento. E isso é cíclico. Está alinhado ao planejamento estratégico da empresa? As minhas atividades estão alinhadas ao planejamento estratégico da empresa? Mais autonomia. É um time que o líder não precisa ficar. E aí, já fez? E aí, já fez? Já entregou? E aí, já botou no sistema? Não, gente. É um líder autogerenciável. Autonomia total, que inclusive eles buscam o líder para trocar ideias e segue o baile. São os líderes que geram mais lucro para a empresa. São líderes que estão em evolução permanente, dia a dia. É um líder que ele se mantém produtivo todos os dias. Não precisa ser 24 horas de produtividade, mas no momento onde você está focando no que precisa ser feito, seja produtivo. Foque a sua mente.
Direcione a sua mente para ser produtivo. E também, né? Último e não menos importante, times mais preparados emocionalmente para lidar com gestão de crise de riscos. Na verdade, duas coisas distintas, né? Gestão de crise é uma coisa, crises, problemas, né? Outra coisa é gestão de conflito, né? Entre ali pessoas. E outra é a questão de problemas pessoais do ser humano comum. A gente vive desafios diários e nessa conta eu me incluo. Mulheres, semana da TPM, dá vontade de ficar em casa, não é isso? Mas a gente se prepara emocionalmente para estar no trabalho. Quando tem um desafio, alguém da família, né? Não passa desse plano espiritual, ali falece. Quanto tempo você fica, né? O quanto que você leva para o seu trabalho, coisas de casa, e o quanto você leva de casa, né, para o seu trabalho, ou vice-versa, do trabalho para casa. Trabalhar as emoções, trabalhar o seu olhar para o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, é necessário até para gerir melhor esses riscos, esses problemas, né? Entender que mudança vai acontecer em 99,9% dos casos. E aqui, lembrem sempre, atenção para a jornada do individual do líder de si. Eu aprendi na pandemia, eu era a pessoa que antes da pandemia eu falava que estamos todos no mesmo barco. E após a pandemia, durante a pandemia, na verdade, através de umas lives que eu realizei, eu tive muita clareza de que não estamos no mesmo barco. Até porque somos seres individuais, cada um com seu DNA ali. Pelo menos até agora, né? Então, eu penso diferente, eu estou num patamar diferente, eu moro só, é diferente de uma mãe, de uma família que tem 3 filhos em casa. O tempo dela é completamente diferente, a visão dela é completamente diferente. Ela pode ser mais sistemática ou não, e eu, né? Não, eu moro só, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, não tem ninguém me mandando fazer. Então, assim, não estamos no mesmo barco. Nós até navegamos num grande oceano, onde de vez em quando os nossos barcos se encontram. Um pula no barco do outro, faz as trocas, faz a relação, faz o contato, faz um a um ali, e depois cada um vai com seu barquinho para sua vida, segue o baile e tá tudo bem. A jornada, o caminho, poderá ser mais importante do que o ponto de chegada. Portanto, aproveite. Quantas vezes a gente quer muito fazer uma coisa, quer muito. E no final das contas, quando chega o resultado, não era muito aquilo da sua expectativa. E aí isso é um problema ou um conflito para quem não teve a expectativa alinhada, né? Eu que estava ali pensando loucamente, ou para a pessoa que está lá do outro lado só dizendo, velho, então aqui é o seu ponto de chegada. Acreditem que é muito mais gostoso aproveitar a jornada. É uma linha, eu gosto até de olhar, eu tenho uma oportunidade aqui em Salvador de morar com a vista ao mar, olhar assim para o mar. Uma coisa, uma brechinha assim, nossa, a Helene mora chique, não, calma, né? É maravilhoso. Eu tenho uma brechinha assim do mar, onde eu olho o infinito do mar. E para mim, olhar para o infinito do mar é justamente isso, é olhar para as jornadas que vão precisar ser criadas, né, o caminho que vai precisar ser muito bem estruturado, com um plano de ação, com o que eu verdadeiramente quero, mas eu não vou só viver o meu resultado, eu vou viver todo o meu processo de amadurecimento, de crescimento, do que eu aprendi naquela jornada, do que eu não aprendi, o que deu certo, o que não deu certo, quais foram as melhores práticas, e a partir disso eu, né, valido ali, comemoro o resultado final. E não tenha medo de mudar o caminho. Se tem
maior certeza na vida eu desconheço. Para mim, a maior certeza da vida é algo vai mudar. Pode não mudar hoje, pode não mudar amanhã, pode não mudar daqui a 20 dias, 50 dias, enfim, mas em um momento as coisas vão mudar. Aqui na Bahia tem uma rádio que tem um jargão muito interessante, que é há 20 minutos, tudo pode mudar. Band News. E é isso. É isso. A gente tem que aprender a planejar para poder traçar a melhor rota e, inclusive, fazer gestão de risco para as mudanças de rota muito mais fácil, tranquilo, que acalme o coração do que ficar o tempo inteiro nesse medo louco, né? Se auto-sabotando e procrastinando, porque realmente você não se reconhece, você não olha para você enquanto líder que gera resultados. E aqui, pessoal, tem aí um QR Code do meu LinkedIn, tem aqui os meus contatos. A última mensagem que eu quero trazer para vocês é: seja o ou a líder que a sua família se orgulha todos os dias de ter em casa. Somos líderes. Primeiro individual, depois das nossas carreiras e depois líderes de outros, líderes de líderes, líderes organizacionais, CEOs. Mas acreditem, tudo começa por vocês, tudo começa pelo individual de vocês. Tirem foto aqui dessa tela.